Bom, vamos lá então, dar sequência agora no que a gente chama de ambiente, né? A gente encerrou essa primeira parte, a parte da construção da ideia, do que a gente chama de semente, e vamos aqui agora dar sequência no que a gente chama de ambiente. O que é importante aqui? Muitas vezes a gente tem uma ideia e às vezes essa ideia não dá certo, a gente desiste dela na primeira tentativa, né? Quando uma ideia não dá certo, não quer dizer que essa proposta não deu certo porque ela é ruim. Às vezes as condições em que a gente colocou essa ideia não foram as melhores condições. E é disso que trata aqui, o que eu gostaria de falar com vocês sobre o ambiente, né? Eu separei aqui algumas variáveis que eu julgo que são as mais importantes para a gente poder controlar, para ajudar o nosso negócio a dar certo. Então, a gente tem que procurar uma sinergia, na verdade, entre a nossa ideia e as condições em que a gente vai colocar essa ideia para andar, né? Então, se a gente conseguir uma sinergia, a sinergia é quando duas coisas se juntam e mais que somam, né? Elas se multiplicam mesmo, elas unem as forças e a força fica ainda muito maior. Então, nesse módulo, a gente vai tratar disso. As condições que a gente tem que criar para a gente colocar aquela nossa ideia de negócio para que ela tenha a maior força possível, né? Que tenha uma boa sinergia junto com essas variáveis para a gente poder avançar. A primeira coisa que a gente vai levar em consideração, e é muito importante que a gente leve isso aqui, esses conceitos que a gente vai tratar para o resto da nossa jornada aí na construção, é um pouco sobre gestão de risco. Pelo que eu converso aí bastante com empresários e empreendedores da construção, o pessoal tem muito a noção de gestão de risco é muito pequena. Como eu trabalhei na indústria durante muito tempo com saúde e segurança do trabalho, fui até para os Estados Unidos fazer curso de gestão de risco, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, né? Ainda encontrei em alguns livros uns conceitos bacanas que a gente vai dividir aqui com vocês. A gente vai ter uma aula somente sobre gestão de risco, nada muito aprofundado, o suficiente para que a gente consiga tomar as decisões sozinho na rua. Né? Foi isso que eu aprendi lá no Cisne Negro, do Nassim Nicolás Taleb, um excelente livro. E agora, por último, lendo Rápido e Devagar, né? Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Então, durante a nossa jornada, a gente vai ter que tomar muitas decisões durante a nossa experiência de implantação desse negócio. O mais importante aqui é a gente entender o seguinte: cada decisão que a gente toma tem um risco intrínseco, tá? E o nosso objetivo na nossa conversa, que a gente vai ter uma aula sobre gestão de risco, é conseguir identificar e mitigar e controlar possíveis riscos aí durante a nossa jornada. Então, a gestão de risco é um dos fatores que a gente tem que controlar quando a gente vai implantar a nossa ideia de negócio e lançá-la no mercado, né? Segundo, vem o que eu chamo de paixão, vantagem e credibilidade. E eu digo assim, mesmo que você não vá captar investidor para o seu negócio, eu tenho bastante gente que me procura aqui que vai empreender com recursos próprios, né? Eu digo o seguinte: desenvolva o seu projeto com esses pilares. Esses aqui são os pilares da captação de investimentos. Se a gente atender o que a gente chama de paixão, vantagem e credibilidade, dificilmente um investidor não entra no negócio para financiar o negócio junto com a gente, né? Se a gente, mesmo que a gente não vá fazer a captação de investidores, se a gente atender esses pilares e fizer a experiência da captação de investidores, o que a gente vai estar fazendo é validando o nosso produto ainda mais. Porque se a gente levar o que a gente chama o critério o pilar da paixão para o negócio, aqui o lance da paixão para o investidor está muito ligado à localização. E nem sempre aquela localização espetacular ao lado do shopping ou na Avenida Paulista, né? A gente vai ver aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que a paixão é muito ligada à localização no sentido de ser servida de serviços e boas vias de acesso, né? Segurança, conservação. Então, a maioria das boas localizações ela não é tão evidente, ela fica numa área cinzenta em que a gente tem que destacar ali esses critérios da boa localização. Quando a gente avança e fala da vantagem, é a vantagem financeira mesmo. Como que a gente descreve uma vantagem financeira de um determinado projeto como esse nosso aqui? Por último, a credibilidade. Como que a gente faz a estruturação do negócio? Estruturação jurídica, o time de suporte, a transparência do negócio. Então, eu digo para as pessoas assim,
Se você tem um projeto, vai investir recursos próprios, mas faz a experiência de captar investidores e conversa aí, sei lá, com 5, 6 pessoas e ninguém demonstra interesse no seu projeto, é porque é um indicador de que talvez você não devesse colocar o seu próprio dinheiro nesse negócio. Então a gente vai falar da paixão, da vantagem, da credibilidade quando a gente chegar nessa aula, e a visão não vai ser especificamente para captar investidor, lógico, eu trabalho isso aqui especificamente para captar investidor, porque esse é o meu negócio, é um negócio que eu entendo que é mais lucrativo do que colocar recursos próprios. Mas se você aí vai empreender com recursos próprios, faça essa experiência, tá? Talvez se descubra que não seja tão interessante assim colocar o seu recurso se ninguém quer apostar no seu projeto. Isso aqui está meio que numa ordem cronológica, tá? A gestão de risco vem primeiro, depois a paixão, a vantagem e a credibilidade, porque à medida que a gente avança no projeto, a gente tem que carregar como se fosse armas no nosso cinto de utilidades, né? Sempre a gestão de risco em mente, depois os critérios para captar um investidor, mesmo que não vá fazer a captação. Então, quando você for buscar um terreno, a ideia é que você leve esse conceito contigo e imagine da seguinte forma: puxa vida, como será que o investidor enxergaria esse terreno que eu estou buscando aqui agora? Quando você for desenvolver o primeiro projeto com um arquiteto, como será que o investidor enxergaria esse projeto? Quando você for conversar com um advogado, estruturar a sua SPE ou a sua empresa, como será que o investidor enxergaria essa estruturação jurídica do negócio? Então, é essa a ideia de levar esses conceitos fundamentais aqui. A gente vai tratar disso especificamente numa aula mais adiante. Depois, a lógica dos valores. O que quer dizer a lógica dos valores aqui? Desde já, quando a gente tem uma ideia e que ela parece muito boa, a gente tem que criar aqui uma lógica de valores para que a gente consiga de maneira fácil entender se esse projeto é viável ou não. E a gente deve fazer isso antecipadamente. Eu já vi alguns negócios, não de construção e também de construção, né, em que as pessoas avançam no negócio sem uma estrutura de valores. Essa estrutura de valores é a nossa responsabilidade como donos do negócio. Porque é aqui nessa estrutura de negócio que a gente vai conseguir enxergar rápido se um negócio é viável ou não. Então, eu sempre costumo dizer assim para as pessoas, o conceito de viabilidade é uma coisa muito, muito simples. O que é o conceito de viabilidade, né? A gente descobre qual o valor que o nosso produto vai ser vendido e quanto custa esse produto. Essa diferença aqui entre um e outro é aqui que está escondida a nossa viabilidade. Só que, se ela estiver muito perto aqui do custo, talvez não seja interessante. Ela talvez seja interessante se ela estiver mais próximo lá do valor de venda, se esse intervalo, né, se o resultado disso for um número grande. Mas para isso a gente precisa de parâmetros e indicadores para a gente posicionar no meio dessa faixa. Então a gente tem o valor de venda, o custo, a viabilidade mora aqui no meio. Para a gente descobrir se esse negócio é viável ou não, a gente precisa de parâmetros, e aqui é números mesmo, não tem jeito, tá? Por isso que é a lógica dos valores, a gente precisa criar uma série de parâmetros entre o valor de venda e o custo para a gente encontrar a viabilidade do nosso negócio. Então eu vou dar aqui algumas sugestões de parâmetros só para vocês irem mastigando isso aí na cabeça. A gente vai tratar especificamente numa aula sobre lógica de valores, tá? Então, por exemplo, qual tem que ser o retorno do nosso investidor? Esse é um parâmetro, é definir um retorno. Qual deve ser o retorno mensal? Qual deve ser o retorno anual do nosso investidor? Qual tem que ser o meu retorno como administrador da obra? Quanto que eu tenho que ganhar aqui? Quanto que eu posso pagar no terreno para esse negócio ser interessante? E a partir do momento que a gente define esses intervalos, esses parâmetros, quando a gente traz um projeto para a nossa esteira de avaliação, se ele não passar por esses parâmetros, a gente descarta ele. Né? Então, quando a gente trata de lógica dos valores, é isso. É você aí pensar nisso. Como que eu crio uma lógica de valores, né? Parâmetros simples, para eu poder identificar se esse projeto ele é viável ou não. Depois, o time de trabalho. Que aqui nós não vamos ter uma aula, nós vamos ter uma aula, mas nós vamos ter um módulo inteiro sobre o time de trabalho. Aqui, quando a gente fala de time de trabalho, eu queria que vocês entendessem que não é possível levar um empreendimento desse adiante sozinho. Tá? Não,
é impossível, eu diria, né? A gente precisa do apoio de uma equipe qualificada. E aqui, quando eu digo que a gente está tratando do ambiente e que aqui nesse ambiente a gente tem variáveis, entre ter uma equipe qualificada e uma equipe não qualificada, a gente eleva ou diminui o nível de assertividade do nosso projeto. Então, eu vou citar um exemplo. De um lado, a gente tem um advogado generalista, um contador generalista, um arquiteto ou um engenheiro que não está acostumado a desenhar projeto de prédio, mas eu vou ficar com esses profissionais aqui porque eu vou economizar. Porque eu preciso economizar agora com dinheiro, né? De outro lado, a gente tem um advogado especializado em direito imobiliário, um contador que só faz contabilidade da construção civil e um engenheiro, um arquiteto que estão acostumados a aprovar projetos de prédio. Então, aqui eu acho que fica muito claro qual que é a diferença do ambiente quando a gente deposita a nossa ideia. Aonde que você gostaria de colocar a sua ideia? Na mão desse time aqui menos qualificado ou na mão desse time aqui mais qualificado? Então, quando eu digo que uma ideia não dá certo, né, a gente não pode julgar como sendo uma má ideia por isso. Às vezes a ideia não avançou e não deu certo porque, por exemplo, você está com o time errado de trabalho. A gente tem que trazer aqui um time de estrelas, tá? Para poder ajudar a gente a chutar essa bola no gol e fazer a nossa ideia dar certo, tá? Junto com uma lógica de valores acertada. Então, eu queria que vocês percebessem aqui nessa aula a importância da gente identificar as variáveis que compõem o ambiente do nosso negócio. Não o ambiente de negócio, porque quando a gente fala de ambiente de negócio, a gente está falando do mercado, é lá fora. Quando a gente fala do ambiente do nosso negócio, são essas variáveis que a gente pode controlar. Por exemplo, buscar um time qualificado depende de mim, não depende do mercado. Trabalhar aqui a lógica dos valores é meu trabalho, não depende do mercado, entendeu? Então, é o ambiente do nosso negócio, não é o ambiente de negócio, tá? Depois a gente vai falar dos critérios da localização, que está intimamente ligada à paixão lá do investidor, mesmo que você não vá fazer captação de investidores, tá? Tem um lance da paixão lá, que eu não sei se eu falei, eu vou falar na aula específica que a gente for tratar disso. Qual que é a função da paixão, né? A paixão ela captura a mente das pessoas. Então, é igual aquele vídeo meme que você não consegue, né? Você assiste o mesmo vídeo 15 vezes. A localização tem essa função, né? De capturar a atenção das pessoas. E aqui não é de maneira pejorativa, não. Por que a gente precisa dar uma pancada no investidor ou nas pessoas interessadas no projeto com a paixão, que é uma localização boa, né? A gente precisa da atenção dessas pessoas para demonstrar para ela as vantagens e a credibilidade do nosso negócio. Se a gente não conseguir capturar o coração e a mente dessas pessoas aqui com a localização, no que diz respeito à paixão, a gente não vai ter oportunidade de mostrar para eles as vantagens do nosso projeto e o quanto de credibilidade a gente traz para eles na mesa, né, com a nossa estrutura jurídica. A gente não vai conseguir falar de SPE com uma pessoa se ela não estiver apaixonada pelo projeto. Se ela chegou lá e não gostou já da localização do terreno, se o lugar lá não é legal, ele não vai escutar você falando de sociedade, empresa, contador, nada disso. Então, a localização é muito importante por isso, e aqui a gente vai ver os critérios de uma boa localização. Porque entender que localização boa é lá na Avenida Paulista é fácil. Eu estou citando a Avenida Paulista aqui porque é um lugar muito bom que todo mundo conhece, né? É fácil. O difícil é a gente encontrar uma boa localização numa zona cinza. O que é a zona cinza? É onde a gente não consegue identificar de cara se aquilo aqui realmente é uma boa localização. E aí nós vamos aprender aqui o seguinte, que às vezes nós vamos ter que demonstrar para o nosso investidor, durante a visita no terreno, o quanto que aquela localização é boa. Para isso a gente vai ter estratégia de trajeto, estratégia de discurso, mostrando, olha aqui a conservação do bairro, parar em um local ali próximo para tomar um café num lugar bacana, num horário bom, observar ali a região, enfim, tem toda uma estratégia para isso, né? E depois, por último, produto, método e projeto. Não adianta nada a gente fazer essa caminhada enorme aqui até agora se a gente errar o produto, né? Se a gente errar o método, se a gente errar o projeto, porque
produto, método e projeto, é aqui, né, nesse momento que está a definição de custo do nosso projeto. Se a gente errar aqui, já era. A maior oportunidade de economia num projeto desse está aqui. Tá? Eu já cansei de falar isso aí nos vídeos do YouTube, né? Mas é aqui que a gente vai ver. E outra, você não precisa ser engenheiro ou arquiteto para entender de projeto e método. O que nós vamos passar aqui são os conceitos fundamentais para você conseguir sentar e conversar com qualquer arquiteto e engenheiro sobre desenvolver um produto e um projeto econômico, né? Então, aí a gente encerra essa parte de ambiente. Então, essa aula aqui era para você entender a importância da gente criar um ambiente com variáveis favoráveis para a nossa ideia. Ah, Thiago, tentei construir uma vez, não deu certo. Tudo bem, não quer dizer que construção seja um negócio ruim. Talvez você não acertou esse lance aqui do ambiente do nosso negócio. Tá? Você saiu construindo sem fazer esse tipo de ajuste aqui. Então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas aqui, falando do ambiente do nosso negócio. Tá? Amolar o nosso machado, como eu disse para vocês, lá no módulo 0. Tá bom? Então, se tiver dúvidas e comentários, por favor, deixa aqui embaixo na descrição, a gente vai responder a todos. E até a próxima aula.